Camila, se eu colocar um texto no ChatGPT e perguntar se ele produziu, ele vai me falar se escreveu aquele texto ou não? Camila, eu posso usar o ChatGPT para identificar plágio? Camila, eu posso usar o ChatGPT para identificar plágios em outros textos? Perguntas que não querem calar, gente. Vamos esclarecer essas dúvidas. Bora lá! Eu compartilhei um vídeo recentemente contando sobre a experiência de uma menina lá da Universidade de Brasília que compartilhou que o tio dela tinha entregue o TCC para a banca e a banca tinha verificado se aquele TCC tinha sido produzido por inteligência artificial pelo ChatGPT. E o ChatGPT disse que sim, e o tio dela acabou se prejudicando, né? O TCC acabou não sendo aceito por causa disso, gente. Esse caso deu vários comentários, eu fiquei pasma com a quantidade de pessoas me relatando experiências parecidas lá no TikTok. Então, se você não me segue no TikTok, eu vou deixar aqui do lado também. Então, só para dar um exemplo para vocês sobre alguns comentários do que a galera tava relatando sobre essa problemática. Gente, olha só. Eu fiz um teste, escrevi um texto de autoria minha e o ChatGPT identificou como inteligência artificial. Eu odeio que tem coisa que eu escrevi e aí vem o detector de IA e fala que foi ele e eu não tenho como provar que não foi. Eu escrevi uma canção folclórica no ChatGPT e ele disse que era ele o autor do texto. Eu fiz um texto para a matéria de português, aí me surgiu a dúvida de se eu jogar no ChatGPT e perguntar se é dele. Pois bem, o ChatGPT falou que ele tinha feito, sendo que nem usei nada da net. Falei com a professora. Esse foi esperto, falou com a professora. Fui fazer a prova online do vestibular para uma facu particular, coloquei a minha redação no site e detectou 100% IA. Meu Deus, tive medo de acharem que era robô em vez do meu próprio texto. Pelo jeito o ChatGPT não adere às boas práticas acadêmicas, né, ChatGPT? Você está assumindo a autoria de muitos textos aqui. E olha o caso do Alan. Já escrevi um parágrafo e perguntei se ele era o autor. Ele afirmou que sim. Depois informei que eu havia criado aquele texto. Ele pediu desculpas pelo engano. Não dá pra confiar, gente. Também houve casos de pessoas que escreveram seu texto e usaram o ChatGPT para correção ortográfica desse texto. E aí, olha só o que aconteceu. Eu já testei isso. Eu escrevi uma frase completamente da minha cabeça, aí eu botei em detector de IA. Deu tudo certo. Aí eu pedi só para ajeitar a pontuação, vírgula e essas coisas. Quando coloquei de novo, 100% IA. Você não pode nem mais tentar corrigir uma vírgula ou um ponto errado que ele já acha que é IA. E olha que a frase era a mesma. E outro caso aqui, olha, geralmente eu envio meus textos para correção ortográfica e mesmo o texto sendo meu, com ele só corrigindo a situação, vírgula e ponto, ele disse que ele que escreveu. E aí, olha só o comentário do John. Já escrevi um parágrafo e coloquei no identificador. Aí ele disse que não era ChatGPT. No outro dia, coloquei de novo o mesmo texto e ele disse que era. Peguei ódio e fiz tudo logo no ChatGPT. Não, John, não faça isso. Não pegue ódio, não faça tudo no chat. Não desconte de maneira antiética, de maneira errada. Gente, vou indicar aqui um vídeo que eu fiz recentemente sobre plágio, tá? Vou deixar aqui em cima onde eu falo um pouquinho disso. E quando futuramente a habilidade de escrita ser uma habilidade do futuro e ter alto valor de contratação, você vai me agradecer. Mas aí o Rafael foi além, gente. Ele colocou assim, uma das primeiras coisas que fiz foi pedir para redigir um texto e depois perguntei se qualquer pessoa perguntasse se ele era o autor, se ele confirmaria. O ChatGPT, sim. Simples assim. E o problema é que essa questão, ela vai muito além. Ela não é só ele afirmando que sim, o texto é dele, não, o texto não é dele. Não é só uma picuinha ali de autoria que tá envolvida aqui, mas a questão formativa mesmo e a questão de notas, né? De você passar no curso, de você comprovar ali que você tem capacidade de escrever e entregar aquele trabalho ali, tá, gente? Que a gente tá na universidade, tá no ensino justamente para desenvolver essa capacidade. Então, o que muitas pessoas pecam bastante é que elas já querem ter essa capacidade pronta, perfeita e escrever algo perfeitamente bem de primeira, mas isso não existe. A escrita é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, precisa entrar em contato ao longo do tempo. Mas olha só o que aconteceu com essas duas pessoas aqui. Eu reprovei em uma disciplina porque na minha última avaliação a professora usou alguma ferramenta para verificar plágio de IA e deu que era, mas eu que tinha feito tudo. E outro caso, o ser humaninho aqui falando que vou ter que filmar enquanto eu faço meu trabalho. Essa era, tá uma tristeza.
Eu tô falando aqui com um tom de brincadeira pra tentar dar uma descontraída, mas é claro que o assunto é sério, o cenário é sério. Então, de um lado, a gente tem um cenário onde várias pessoas estão usando o ChatGPT para produzir os seus trabalhos acadêmicos de forma consciente e orientada, tá? Porque elas querem fazer isso, entregar esse trabalho, porque elas não querem ali escrever o texto de fato. E do outro lado, nós temos pessoas que não estão usando o ChatGPT, não estão usando a inteligência artificial, estão de fato produzindo seus textos, mas sendo acusadas de estarem usando o ChatGPT e inteligência artificial. Olha, eu confesso pra vocês que eu nunca imaginava que um cenário desse pudesse acontecer. Então, pra você ver, né, como essa questão da inteligência artificial tá causando uma realidade complexa, né, disruptiva, assim, com diversas vertentes que a gente precisa tomar cuidado e que a gente precisa analisar com calma. E o que eu quero com esse vídeo aqui é conscientizar as pessoas, educadores, estudantes, né, todos vocês, sobre como o ChatGPT funciona e o motivo disso acontecer, tá, gente? Porque olhar esses comentários não é estranho, faz sentido a partir da proposta de existência dele e de como o sistema dele funciona e do que ele é. Então vamos lá, a gente tem a inteligência artificial e a gente tem a inteligência natural, né? A inteligência natural somos nós somos seres inteligentes, então nós somos portadores de inteligência natural. E aí o termo inteligência artificial foi cunhado para representar uma inteligência que não é natural, que não é nossa, que vem de uma máquina. Então essa inteligência artificial é a capacidade dos dispositivos eletrônicos mostrarem uma inteligência similar à inteligência humana. Que elas percebam, aprendam, ajam, tomem a ação, nesse caso o ChatGPT, a escrita como uma pessoa humana. Então, o comportamento da inteligência artificial é baseado na análise, na avaliação das informações que ela tem disponíveis ali e tomando a ação que ela considera mais sensata a partir das informações que ela tem disponível para atingir algum objetivo, né? Para te responder, para responder o seu prompt, a sua mensagem que você colocou ali. Então, gente, o que é o ChatGPT? Vamos lá. Inteligência artificial é uma grande área de pesquisa científica, tá? Recentemente eu fiz um curso maravilhoso na USP que tá disponível lá no YouTube, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. E, assim, nós temos a inteligência artificial como uma grande área de pesquisa, uma grande área temática. Dentro da inteligência artificial, a gente tem um braço, um subtópico, uma sub-área, que seria Machine Learning, ou aprendizagem de máquinas. E dentro da Machine Learning, a gente tem Deep Learning, né, que é um aprendizado mais profundo. O ChatGPT ele é classificado como um grande modelo de linguagem natural, que está dentro dessa área de Deep Learning. Aí o que acontece? O ChatGPT, ele é baseado, gente, em bilhões, tá? Bilhões de dados da internet, de diversos sites diferentes que são disponíveis e alimentados nele. Então, o ChatGPT 3.5, que é a versão gratuita, ele não é conectado na internet. Eu não sei se vocês sabem, mas eles têm um período que ele é atualizado. Se você perguntar sobre eventos mais recentes, o ChatGPT não vai te responder, o 3.5, tá? A versão disponível gratuitamente que eu estou gravando hoje esse vídeo. Como ele não é conectado na internet, ele é baseado no grande banco de dados que ele foi alimentado até a data que eles atualizaram esse banco. Eu vou colocar aqui na tela quando foi essa última atualização. Então, são bilhões de dados ali dentro, contendo várias coisas da internet que a gente tem, né? A gente sabe que a gente tem coisas boas na internet, a gente sabe que a gente tem coisas ruins, coisas muito diferentes em diversos países diferentes. Então, assim, é uma complexidade muito grande de dados que tá ali dentro do ChatGPT. Então, o ChatGPT se apoia em milhões de exemplos de linguagem humana. Então, quando você coloca ali uma pergunta para ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as palavras que estão naquela pergunta ali e ele vai fazer um cálculo estatístico, ele vai fazer uma probabilidade, sabe? Estatisticamente, qual é a primeira palavra melhor para eu colocar aqui? Depois, estatisticamente, qual é a outra palavra mais sensata de eu colocar aqui? Estatisticamente, qual é a próxima palavra mais sensata? Baseada nesses dados, entende? Então, a geração dessa resposta é baseado naquele momento ali, a melhor forma estatística de estar te apresentando aquela resposta. Então, ele te dá a resposta mais plausível para aquele momento ali. Se você perguntar a mesma coisa daqui a pouquinho ou no outro dia, como foi o caso do comentário, ele pode te responder outra coisa totalmente diferente. E além disso, ele vai aprendendo ao longo do tempo, né, a partir dos feedbacks
que você vai dando para ele, tá? Então a gente consegue ir aperfeiçoando essas respostas, ou a gente vai direcionando para ele as melhores respostas a partir do feedback que a gente pode dar, dando um joinha, né? Dando um joinha para baixo lá mesmo na ferramenta, gente, porque o ChatGPT ele vai ter muito viés, isso é fato, isso já é reconhecido, né? Então ele vai ter viés em termos de racismo, de preconceitos, vai ter viés relacionados à nossa história, viés político, viés religioso, isso é conhecido. Por quê? Porque o ChatGPT ele tá baseado em grandes dados, ele é uma representação da nossa sociedade, porque nós, enquanto sociedade, que produzimos os dados que ele está utilizando, vocês estão entendendo? Por isso que o ChatGPT ele não é uma fonte confiável de estudos. Muitas pessoas às vezes usam ele para estudar algum conteúdo, né, saber sobre a história e tal. Então, se você não é um especialista, as chances de você acabar estudando uma informação errada são muito grandes. Então, entre os especialistas, ou seja, quando você já conhece aquele assunto e você tá querendo verificar fazer uma chuva de ideias mesmo, gente, fazer um brainstorm, né, ir pro ChatGPT e ver várias ideias diferentes sobre aquele assunto, ou formas diferentes de fazer alguma determinada coisa. Ele é muito útil e dá para utilizar, mas tem algumas coisas que não dá para confiar na resposta dele. Essa questão de chegar nele e perguntar sobre plágio, não dá para confiar e ele não serve para isso. Se você for perguntar se aquele texto ali é plágio, eu fiz esse teste, né, eu coloquei até mesmo no vídeo anterior, onde eu copiava o trecho do artigo, eu colocava lá, perguntava se é plágio, né, eu perguntei se esse trecho foi extraído de algum artigo científico, texto da web, tal, e ele disse que não era, ele não tinha identificado. Então, justamente, ele não tem essa finalidade, e ele vai responder ali a coisa mais estatisticamente provável naquele momento, para te dar uma resposta mais plausível. E essa resposta pode até mesmo ser baseada na sua pergunta, do jeito que você pergunta. Então, se você perguntar de um jeito, por exemplo, se tem plágio, já inferindo que tem plágio, a probabilidade é que ele te responda que sim, vai ter plágio, e assim sucessivamente. Então, assim, não tem como a gente saber o que ele vai responder, mas a questão é, ele pode responder coisas diferentes a cada momento, e isso faz parte da forma que ele funciona, do que ele é, na verdade. Então, ele não serve para identificar plágio, ele não serve para afirmar se um texto é criado por inteligência artificial ou não, certo? A gente não pode confiar totalmente nas respostas que ele dá pra gente. E aí, uma dica legal que as pessoas estavam dando lá nos comentários do TikTok, eu achei sensacional, é que as pessoas que estão produzindo trabalho acadêmico, né, elas podem utilizar o Docs do Google Drive. Então, o Google Drive, ele tem um PowerPoint, ele tem um Microsoft Word também, só que ele chama de Google Docs. Aí você abre e você tem um histórico de versões. Você tem acesso ao histórico de versões e o que você foi fazendo a cada hora, a cada dia, você pode até mesmo recuperar essas versões. Você tem isso documentado e você pode comprovar que foi você que foi produzindo esse trabalho, tá? Então fica aí a dica para aqueles que estão produzindo os seus trabalhos, né, de forma mais correta possível e estão se sentindo ameaçados diante desse cenário, tá? E fica aí uma dica legal que pode ser um apoio, uma solução, pelo menos breve, neste momento. Então, minha gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, já dá um gostei aqui embaixo, tá? Lembra também de se inscrever aqui no canal. Eu vi que mais de 90 pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal, então já baixa aí a tela, aperta no botãozinho de inscrever para ajudar a gente aqui no crescimento e muito obrigada por assistir. Até mais!